Começando o nosso quadrimestres de estudos. E que felicidade estar na casa do Senhor, né? Muita gente viajando, muita gente vai voltar. Alguns de nós que estamos aqui vamos viajar, depois vamos voltar e aproveitar para descansar um pouquinho, né? E, ao mesmo tempo, a obra do Senhor continua, tudo com muita calma, muita tranquilidade, a gente chegar, até conseguir chegar onde o Senhor nos dê e aprouver, né? Aqui está a nossa nova revista, a revista sobre família. Nós não vamos começar no estudo 1 hoje, vamos ter um estudo introdutório. Creio que pastor Heber já estará chegando com as demais revistas. Ele distribuiu muitas na sexta. E por quê? Pelo seguinte fator, irmãos. Algumas cidades ali do norte e nordeste, creio que Pará e Teresina, ainda não receberam cura. Então, hoje nós preparamos um estudo especial antecedendo a nossa revista, tá bom? A revista tem um valor de R$15, você adquire direto do querido pastor Heber. Gostei bastante da estrutura, tá bom? Meu filho, Josuá, só um pouquinho aqui. Gostei bastante da estrutura, muito bem feita, e uma pequena inovação nada, nós já tínhamos. No meio, que está retornando, né? No meio da revista, você tem a nossa leitura anual da Bíblia, né? No meio da revista, você tem a nossa leitura anual da Bíblia. Então, nós que costumamos ler todo ano a Bíblia inteira, nós que estamos nesse projeto, e este é o 5º ano de leitura da palavra do Senhor, então, para facilitar, além dos slides que chegam diariamente, tá bom? Diariamente vem dizendo quais são os capítulos que você vai ler, meu amado irmão, né? Você tem também, aqui na revista, o mês de janeiro, o mês de fevereiro, o mês de março e o mês de abril. E à medida que vai lendo, vai ticando, no meio da própria Bíblia. Então, como são 3 revistas por ano, nós vamos colocar o ano inteiro e você pode ir ticando. E, para não se esquecer, Josué, coloca qualquer bannerzinho daquele verde, por gentileza, para não se esquecer, todos os dias tem um bannerzinho verde, para que você não se esqueça de ler a palavra do Senhor. E aí vai 3 capítulos, ou 2, 3 ou 2, é uma média de 15 minutos no máximo, lendo bem devagarzinho, 15 minutos no máximo, você chega ao final do ano. Então, todo dia tem o nosso banner em todos os grupos do WhatsApp da igreja, né? Então, se você está no grupo de senhoras, tem um banner, no grupo de homens tem um banner, no grupo de jovens tem um banner, no grupo de casais tem um banner, tá? Banner de tudo que é lado, tá? E aí a gente tem na revista, no meio da revista e também no banner. Vamos ler a Bíblia, irmãos, uma vez por ano, a Bíblia inteira, até Jesus voltar, né? Até Jesus voltar. Então, amados irmãos, não se preocupem, você que ainda não tem a revista, porque o pastor Heber deve estar chegando, você que ainda não tem a revista, na aula de hoje nós não vamos usar nossa revista, em razão do que explicamos. Teresina, Piauí e Belém do Pará ainda não receberam. Então, a aula de hoje é introdutória, significando que a lição número 1 das 12 lições será ministrada no próximo domingo. Tá bom? No próximo domingo. E aí, eu preciso que você, meu amado irmão, abra comigo no livro de
Gênesis, bem no início mesmo, vamos abrir no capítulo de número 5, 4 e 5, porque nossa lição de hoje estará fundamentada no capítulo 4 e no capítulo 5. E queremos avisar você, meu amado irmão, são 4 meses estudando sobre o assunto família. Então, durante a escola bíblica dominical, vamos seguir a revista. Mas na sexta-feira, que é o nosso culto de ensino, que era quarta, passou para sexta-feira, em atendimento a um pedido do maestro do coral, que pediu para ensaiar na quarta-feira, a gente levou então os ensinos para a sexta. Na sexta-feira, nós vamos aprofundar assuntos que não estão na revista e que são fundamentalmente sobre família. E aí teremos exatamente 4 meses tratando este maravilhoso assunto. Convido os irmãos a ficarmos de pé e orarmos. Vamos iniciar todo o nosso trabalho e estudo desse ano e agradecendo ao Senhor por toda a sua misericórdia. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia tão bonito e maravilhoso que Tu nos concede. O primeiro domingo do ano, e cá estamos nós, estudando a Tua Palavra. Abençoa-nos essa manhã para que todos os objetivos previamente pensados, desejados, e que cremos que vêm do Teu Espírito, possam ser alcançados. É o que nós te pedimos e desde já te louvamos. Amém e amém. Sente-se abençoado, sente-se abençoada em nome do Senhor Jesus. Irmãos, em Gênesis capítulo 4, você tem exatamente sobre a primeira família. Nós temos, obviamente, o problema da queda em Gênesis 3. E em Gênesis 4 você tem aquele momento difícil do primeiro relacionamento familiar. Você tem pai, você tem mãe, você tem filhos, e o pecado entra no mundo de forma tão avassaladora, tão terrível e tão malignamente grande, que você tem, na história da primeira família, o filho mais velho matando o filho mais novo. E o pior, num culto. Num culto. Você pode imaginar a cena, um momento como esse, de louvor, de adoração, de glorificação a Deus. E aí você tem pai e mãe distantes, fazendo o que tem que fazer, cuidando talvez da vida, que é Adão e Eva, e você tem os 2 filhos no culto louvando a Deus. Aí, de repente, um filho fica insatisfeito com tudo que aconteceu no culto e simplesmente mata o outro. Só isso. É só isso que o pecado gerou. Venhamos e convenhamos, o pecado foi e é literalmente absolutamente destrutivo. Completamente destrutivo. E a Bíblia diz, no próprio capítulo 4, que esse filho, ele é confrontado por Deus. Caim é confrontado por Deus, e Caim recebe uma punição muito pesada. Ele passa a viver de forma errante, longe, distante. Ele se casa e ele tem filhos. Pastor, com quem Caim casou? Com uma das suas irmãs. Ai, pastor, gostaria de saber sobre isso. Não vai saber sobre isso. Não é o tema de hoje, tá bom? Outra aula a gente trabalha sobre isso. O tema hoje é outro. E aí Caim, casado com uma de suas irmãs, ele gera filhos. E aí vem a primeira grande genealogia, que são os filhos de Caim. E que começa lá em Gênesis capítulo 4, versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade de seu filho, Enoque. Então,
guarde por gentileza este versículo. E aí vem depois o neto de Caim, né? O neto de Caim se chama Irade. O bisneto, Meujael, e depois Metusael, e depois Metusael gera um homem chamado Lameque. E quando chega em Lameque, lá no capítulo 4, versículo 19, diz que Lameque, de forma maravilhosa, toma 2 mulheres, é o primeiro bígamo da história, e no versículo 20 vem dizendo que com Ada, Lameque teve um filho chamado Jabal e o outro Jubal, e com a sua outra esposa, Zila, versículo de número 22, ele teve um filho chamado Tubal-Caim e uma menina chamada Naamã. E aí vem um poema muito interessante chamado o poema baixo, né? A teologia chama de o poema baixo. Porque esse Lameque aqui, o primeiro bígamo da história, no versículo de número 23, ele diz: ouvi, minhas mulheres. E aí ele fala com entonação grande, forte, como se tivesse realizado um feito extraordinário. Escutai o meu dito, ou seja, o meu poema, porque eu matei um varão por me ferir, né? E um jovem por me pisar. E aí, de forma muito irônica, ele diz: porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque é 70 vezes 7. E aí, no capítulo 5, começa uma outra genealogia. No capítulo 5, começa a genealogia de Sete. E a genealogia de Sete é paradigmática, por quê? Porque quando Abel morre, veja que Eva, ao conceber seu novo filho, ela diz: esse aqui Deus me deu no lugar do que morreu. E a partir daqui vem uma genealogia completamente interessante, porque os nomes são paralelos. Tem Lameque aqui, tem Lameque lá. Nomes absolutamente comuns, o que significa que havia entre essas 2 genealogias uma certa convivência. Se pacífico ou não, pelo menos uma certa convivência. Só que na genealogia de Sete, você vê elementos que não estão na genealogia de Caim. A genealogia do filho mais novo, você tem homens que a descrição passou a simplesmente buscar ao Senhor, invocar o nome do Senhor. Você tem homens que a genealogia diz: andou com o Senhor. Você tem homens que a genealogia diz: é justo, e foi justo nos seus caminhos. E nós queremos começar toda essa revista cuidando das 2 genealogias, para que eu e você possamos escolher o que é que nós queremos fazer com a nossa família. Se nós queremos gerar Tubal-Caim, se nós queremos gerar Lameques, se nós queremos gerar Noé, se nós queremos gerar Sete, é uma escolha. A vida é uma escolha. A vida é possibilidades abertas. E se você está começando sua vida familiar, então você, essa manhã, tem muito a ouvir da parte de Deus e fazer escolhas muito sérias. Muito sérias. Você pode, à luz da palavra de Deus, gerar descendentes ao nível e bom nível de Caim, ou gerar descendentes ao nível e bom nível de Sete. Daí a possibilidade de escolha. Pastor, eu já estou no meio da vida, eu já gerei, eu já, inclusive, não tenho mais o poder sobre os meus filhos, eu não tenho mais a capacidade de gerenciá-los, já cresceram, já ganham dinheiro, já têm vida própria. Como é que eu faço? Bem, você que perdeu a oportunidade de conduzi-los na genealogia de Sete, é lógico
que de forma muito normal, eles vão estar na genealogia de Caim, porque todos nascemos caídos. Todos. Se você não leva teu filho à realidade da genealogia de Sete, ele continua como ele nasceu, absolutamente caído. Mas Deus é misericordioso. Deus é gracioso. Deus escuta a oração de pai e de mãe. E esse menino que está bem perdido, ele pode ter um encontro real e sério com Deus. E a partir do momento que se encontra com Deus, ele sai de uma genealogia e ele passa a habitar em outra genealogia. Então, vamos trabalhar essa manhã com as duas genealogias. Muito bem, eu preparei um slide, até para que fique mais fácil, né? Eu gosto muito de imagens, você sabe disso. Vamos trabalhar com as duas linhagens. E aí, do que te mostrei dentro da palavra de Deus, veja por gentileza, amplia meu filho, e aí depois eu vou utilizando o PowerPoint de forma mais direta e concreta. Vamos lá. Quando você olha, você tem os dois primeiros, Adão e Eva, ok? Você tem Adão e Eva. Amplie por gentileza. Vamos lá, amplia em Adão e Eva. Bora lá? Aí você tem na genealogia, isso, muito bem. Você tem na genealogia descrita em Gênesis 4, exatamente o quê? Adão e Eva mantêm relações sexuais, geram Caim. E aí, Caim gera Enoque. E aí, Enoque é um filho tão paradigmático para Caim, que Caim funda uma cidade e dá um nome a essa cidade de Enoque. Enoque, por sua vez, gera Irade. Pode baixando. Irade gera Meujael. Meujael gera Metusael. E Metusael gera, por sua vez, Lameque, né? E aí esse Lameque é o primeiro bígamo, vamos lá? E ele se casa com Ada e Zila. E de Ada e Zila você tem Jubal, você tem Jabal. Você tem Tubal-Caim e você tem Naamã. Naamã. É muito interessante isso, porque quando você olha para outra genealogia, a que vem a de Azul, e que começa ali com Sete, porque Abel morre, você tem então uma sequência: Enos, Cainã, Maalael, ok? Jared, Enoque, que são dois nomes comuns de genealogia, Metusalém, Lameque, ó, tá bom? E você tem Noé. Pode diminuir, filho. Quando você tem essas duas realidades, por incrível que pareça, essas duas realidades, elas não estão expostas em matéria de nome somente para proporcionar a nós o aspecto histórico. Genealogia existe, em primeiro lugar, para provar que a Bíblia é um livro histórico. Assim como Josué é meu filho, e eu fui gerado por Gedeon, e Gedeon foi gerado por José Ramos, e aí vai embora. As genealogias estão aqui, e elas não são tão somente formadas de nomes, elas são formadas também de características espirituais. E veja comigo, por gentileza, olhe que interessante. Primeiro filho, Adão e Eva, geram Caim e Abel. Caim mata Abel. Ok? E aí, em razão disso, nasce Sete. Genealogia de Caim. Vamos lá. Primeiro lugar, você tem... pode diminuir um pouquinho, filhinho, por gentileza. Vamos lá, isso. Você tem, em primeiro lugar, quanto à genealogia, pode diminuir agora completamente isso. Você tem Caim. Caim é alguém que simplesmente ele vai servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma.
ele não tem muitas convenções para louvar e adorar o Senhor. Ele tem uma vida absolutamente autônoma em relação a tudo que Deus tinha dito que receberia de adoração. E aí ele vai para um culto e ele pensa que ele pode adorar a Deus de qualquer jeito no culto dele. E com absoluta autonomia de desejo, de vontade, ele leva o que ele quer, ele faz o culto que quer. Aí do lado está o irmão, absolutamente submisso a tudo que Deus tinha determinado para ser culto, absolutamente obediente. E aí Deus não recebe o culto de Caim, que quer viver uma vida autônoma em relação ao Senhor, recebe o culto de Abel, e Caim, homem absolutamente espiritual, num nível de espiritualidade astronômico, consegue matar seu irmão num culto. Num culto. Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus que Caim era do maligno. Era do maligno. Quando Deus vem conversar com ele depois do culto e da morte, que pergunta pelo irmão, ele é tão petulante que ele olha para Deus e diz: sou eu o cuidador do meu irmão? Como se dissesse: cuidador do meu irmão é você. É você o cuidador do meu irmão. E eu matei porque você não cuidou. Foi isso que ele jogou na cara de Deus. Em última raça é isso. Quando você olha para o original hebraico, é isso que ele está jogando na cara de Deus. Petulante, arrogante, único, maldoso. Ele simplesmente olha para Deus e recebe a punição. E ao receber a punição, Deus ainda é misericordioso e diz: vou lançar em você um sinal para que ninguém te mate. Tá? Que sinal foi esse? Ninguém sabe. Absolutamente ninguém sabe. Agora, nesse sinal tem coisas que nós sabemos que não é. A questão da cor, a questão da raça, a questão da capacidade. Mas de maneira alguma era um distintivo que Deus colocou em Caim como misericórdia, porque Deus até no momento da ira traz misericórdia. E aí Caim é absolutamente repreendido. Ele se casa com uma irmã, ele vai viver numa cidade, e mesmo caído, ele é o primeiro homem que a Bíblia diz que funda uma cidade. Funda uma cidade. Olha a capacidade intelectual dele. Olha a capacidade científica dele. Aí, pastor, como é que Caim tinha toda essa habilidade? Irmãos, quem criou Adão e Eva foi o próprio Deus. Eles tinham porções genéticas superiores à nossa. Capacidade intelectual e tudo superior ao nosso. Tanto é que viveram 900 anos. A gente vive no máximo 120, porque houve uma diminuição da nossa capacidade de existência. E diminuiu também capacidade mental, diminuiu também capacidade física, é óbvio. Você não vai se comparar a Adão, filho de Deus. Então, Caim não é qualquer um. Caim é alguém de uma capacidade intelectual invejável. Já eu abro para as perguntas, deixa eu só terminar o raciocínio. Agora, olha que interessante. Caim, esse homem maravilhoso, de nível espiritual elevadíssimo, ele tem um problema muito sério. Ele vai gerando. Veja que Lameque, esse que é o primeiro bígamo da história, e que vai completamente sobre tudo que Deus queria. Deus criou o casamento absolutamente heterossexual, e é um homem e uma mulher. Lameque diz: não, eu posso andar muito mais além que meu pai Caim. Eu posso ir na iniquidade muito além. Eu vou ter dois. E quando Lameque tem esses filhos e que ele canta o ódio da violência, olha o nível da violência. A violência se tornou nesse momento algo tão terrível que se tinha poesia para a violência. Poesia para a violência.
Ele chega e diz em casa: ó, mulheres, vou contar para vocês algo maravilhoso que eu fiz. Um maluco me feriu, independente de ser com vontade ou não, nem perguntei, já matei. E um outro jovenzinho pisou no meu pé, aí não dá, né? Me pegou num dia ruim. Hoje, o extrato do dia de hoje foi: eu matei 2, e se alegra com isso. Então, se você notar, você tem uma geração que, vamos lá, meu filho, agora eu preciso de você, vai no verde. Você tem uma geração que, de pai para filho, amplia um pouco mais isso. Vem de alguém completamente distante de Deus, e à medida que vai caminhando, porque Lameque é o 5º depois de quem? De Caim. A maldade só aumenta, a maldade só se amplia, a maldade só se torna assim terrivelmente normal, e a maldade gera felicidade. Então, você pode imaginar o que Lameque aprendeu do seu pai, e aprendeu do seu avô, vá subindo, e do seu bisavô, e do seu trisavô, e do seu tetravô Caim. Você entendeu? Você entendeu? Você não pode esperar disso aí a presença de Deus. Agora, Deus é tão misericordioso, não se assuste com o que eu vou dizer agora, diminui, filho. Deus é tão misericordioso que da bigamia Deus ainda abençoa a humanidade, porque a Bíblia diz, exatamente no capítulo 4, que da junção de Lameque com a senhora denominada Zila, ele tem 2 filhos. O primeiro se chama Jabal, olha que importante. Jabal, ele foi, segundo a palavra de Deus, o pai de todos aqueles que habitam em tendas e gado. Isso é fantástico. Até Jabal, a gente vivia dentro de caverna, exposto a tudo. A única proteção que tínhamos era tentar, de alguma forma, tapar a caverna. E mesmo assim, dentro de cavernas, estavam sujeitos a animais ferozes. Com Jabal, o que acontece? O homem passa a existir em tendas, e as tendas tornam nossa vida maravilhosa, porque nós podemos passar a viver como nômades. E aí o que acontece? Acabou a comida aqui, a gente vai para outro canto. Acabou a comida ali, a gente vai para outro canto. Sem se preocupar em cortar pedras e viver dentro de cavernas, porque agora a gente já tem um mecanismo maravilhoso de casa. De casa. Olha a revolução que foi, né? Isso na história nos fez sair da pré-história, da pedra lascada, para a pré-história da agricultura e da pecuária. Com Jabal também nós tivemos o gado. Ou seja, passamos a ter animais domésticos dos quais retirávamos o leite e a carne. Então passamos a dominar a pecuária, o que trouxe uma revolução muito grande, porque antes dele a gente só sabia matar animal e comer. E aí mais 5, 6 dias para matar outro animal e comer. E pelo menos isso trazia para a gente um conjunto, porque os animais eram maiores, a gente tinha que estar junto para matar e comer. Na medida em que a gente conseguiu a arte com Jabal de criação de gado, a gente conseguiu viver melhor. É óbvio que é gado miúdo. E aí tínhamos leite. Olha que interessante. Você sabe o que é isso? Graça comum. É Deus, mesmo entre aqueles que estão longe da presença dele, dando benefício e capacidade para a bênção. Por quê? Porque Deus é amoroso. Deus é amoroso. Interessante isso, né? Tem gente que
procura sempre saber a origem de tudo, dizendo que a depender da origem o crente não pode usar nada. Pois é, o pai das tendas foi Jabal, foi um incrédulo, foi alguém que não acreditava em Deus. E Deus, quando quis caminhar com seu povo, ele mandou fazer uma tenda chamada tabernáculo. Nada benéfico pode ter sido criado por um endemoniado, nada benéfico vem ao homem se não foi pela misericórdia de Deus. E não fique escandalizado com teu pastor, que o pior vem agora. O outro irmão, Jubal. Jubal foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Ele foi o pai da cultura. Ele não criou a música vem do céu, mas ele criou instrumentos musicais. Ele é o pai de quem toca harpa e órgão. Aí me veio uma série de malucos, retardados mentais. Aí, por isso que a gente não pode ter harpa nem órgão na igreja, porque veio do diabo. Meu Deus do céu. E se a gente abrir Apocalipse e ver o próprio Deus entregando a cada um dos 24 anciões harpa, como é que fica a cara da gente? Para onde vai tua cara? Querendo buscar a origem demoníaca de tudo, sem acreditar num Deus que santifica tudo. Em judeuzinho. É por isso que papai, quando ensinava algumas coisas, deixava muita gente escandalizada. Não estou falando isso de mim, não. Isso eu aprendi com meu pai. Até hoje não consegui ensinar nada novo, só estou recordando o que o papai falava. E o que eu acho estranho é que muitos de vós ainda dizem, meu Deus, nunca ouvi isso, meu Deus. Deus de misericórdia. Voltando à matéria. Então, olha que interessante, olha o que é a graça de Deus. Homens que não têm relação nenhuma com o Senhor, abençoando gente, o que seria da nossa vida sem a cultura? Porque esse homem aqui traz a cultura. É a cultura que nos faz sentar um pouquinho, depois do dia cansativo, e, sabe, a música, a literatura. Gente, o que seria da nossa vida sem isso? É só separar o que é bom e o que é mal. É só separar o que é bom e o que é mal. Muito bem, voltando, que senão eu estrago todo o estudo, porque eu estou entrando em detalhes que não era para entrar, e o estudo é outro. Veja que mesmo na semente maligna e caída, Deus ainda exerce misericórdia. Agora, aqui nessa semente, não tem o que tem na outra semente. Não tem o que tem na semente de 7. Olha que interessante, quando você pega Gênesis 5, e que você vai ler hoje em casa, quando você pega Gênesis 5, sim, desculpa, ainda tem os filhos da outra, né? Tem Tubal-Caim, que foi ele o primeiro homem a mexer com cobre e ferro, e aí a revolução, né? A gente sai da pedra lascada e vai para a era do cobre e do ferro, e a partir daí a gente tem instrumentos fantásticos para viver e, infelizmente, para matar os outros. Para matar os outros. Tá? É incrível isso, mas a gente pode transformar em coisa terrível tudo que Deus dá. É uma geração inteligentíssima, fantástica, de uma capacidade mental deslumbrante, uma geração única no tempo e no espaço. Mas é óbvio, gente, é óbvio, são descendentes diretos de Adão e Eva. Adão e Eva. Agora, quando você olha para outra genealogia, que é essa aqui, que destaquei, a de 7, olha que interessante. Nessa genealogia,
você tem, em primeiro lugar, Sete substituindo Abel. Quer dizer, pode ficar tranquilo, Deus nunca terá problemas para substituição, mesmo diante de muito do agir do diabo, do demônio, da maldade. Deus diz que da semente da mulher viria o quê? Viria o Salvador. E se Caim mata Abel, e eles ficam sem filhos, porque Abel está morto, Caim vai para uma cidade distante, Deus traz Sete. Então, olha que interessante. Essa genealogia aqui, ela tem o que a outra não tem. Vamos lá. Ela tem Sete gerando, em primeiro lugar, né, alguém chamado Enos. Isso está em Gênesis capítulo 5, versículo de número 6. E viveu 105 anos e gerou a Enos. E depois que gerou a Enos, ele vive ainda mais 807 anos. E olha que interessante. A Bíblia diz exatamente assim, né? Que Caim o matou Abel, e Enos gera Sete. E o que é interessante é que a palavra do Senhor, de forma muito direta e objetiva, diz que a partir de Sete, o homem começa a invocar o Senhor. Eu agora vou pedir, meu filho, que você destaque só a parte, não da genealogia, não tem problema, mas eu quero que você destaque um pouco mais isso, a parte esquerda, a minha esquerda, não a sua, desculpe. Isso, vamos lá? E aí, você tem uma coisa que não tem na outra genealogia, que Sete teve um filho. Chamou seu nome de Enos, e então se começou a invocar o nome do Senhor. Você não tem na genealogia de Caim invocar o nome do Senhor, mas você tem na genealogia de Sete invocar o nome do Senhor. Quando é que se invoca o nome do Senhor? Se invoca o nome do Senhor quando se começa a entender quem é o Senhor. E em razão de entender a dependência que se tem de Deus, aí invocamos o nome dele. Tanto é que Paulo, lá na frente, vem dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? E fora os salmos que dizem que perto está o Senhor de quem o invoca, e o invoca em espírito e em o quê? Então, olha que interessante, não tinha invocar o nome do Senhor na genealogia de Caim, mas tem na de Sete. Isso significa o quê? Que é uma genealogia que se preocupa com o quê? Com o Senhor Deus. E com o relacionamento com Ele. Aí vamos lá, olha que interessante. Quando você olha, o segundo grande personagem de destaque é Enoque. A Bíblia diz que Enoque, eu preciso que destaque, filho, porque eu não vejo. Obrigado. A Bíblia diz que Enoque, ele vive 65 anos e gera Metusalém. Aí Enoque anda com Deus. Olha a genealogia. Não é mais invocar. Agora, além de invocar, nessa genealogia se passa a andar com Deus. E a Bíblia diz que ele andou tanto com Deus, que Deus para si o tomou. Tanto é que Enoque tem o menor número de tempo de vida, 365 anos. Deus tomou. Enoque foi o primeiro arrebatado. Foi o primeiro arrebatado. E aí, uma terceira informação vem aqui. Olha que interessante, que é essa aqui. Aqui nós temos um Lameque. A Bíblia diz, diminui um pouquinho, Davi, para a gente ver aqui. Isso. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou o nome de Noé, dizendo,
este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Ou seja, você tem agora homens que não somente invocam o nome do Senhor, não somente andam com Deus, mas homens que começam a olhar para os filhos e dizer: vou botar o nome no meu filho de esperança, porque de alguma forma eu quero que meu filho entenda toda a história da raça humana até hoje, e ele se torne alguém diferenciado e que vá produzir alguma coisa dentro de toda essa história espiritual. Eu quero que meu filho se chame Noé, porque ele vai ser instrumento de Deus de consolação. Porque eu não sei, mas de alguma forma Deus vai usá-lo para nos abençoar, para trazer fatos contrários, que até nesse momento foi maldição. E aí o que acontece? Diminui, filhão. E aí o que acontece? A Bíblia diz que, literalmente, né? Esse Lameque, para você ver a diferença, é o contrário do outro Lameque, porque o outro Lameque, ele é alguém que quando abre a boca, não é para abençoar filhos, para que esses filhos vivam dentro da presença do Senhor e se transformem em bênçãos para o mundo. Não. Esse outro Lameque, o máximo que sai da boca dele é: hoje eu matei 2, olha que lindo, hoje eu matei 2. Então, quando você pega os 2 Lameques, você vê a diferença no nível completo da palavra de Deus. No nível completo da palavra de Deus e das 2 sementes. E aí, por fim, quem é Noé? Noé é esse aqui, que o último antes do dilúvio, ele é aquele que carrega com ele um crescimento espiritual geracional, porque é isso. Filhos têm que superar os pais espiritualmente. É isso. O que meu avô foi, meu pai tem que superar. E o que meu pai foi, eu tenho que superar. A bênção de Deus geracional é essa. Ela tem que se ampliar de geração em geração, de tal forma que a glória de Deus se manifeste cada vez mais. É isso que existe na descendência de quem? De Sete. Sete vai sendo bênção de tal forma que Noé era justo, perfeito e andava com Deus. E nem por isso deixou de ser gente, porque teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Nem por isso deixou de ser gente. Então presta atenção. Diminui agora, filho, por gentileza. Eu vou retornar e eu quero que você veja aqui. Isso, retornando. A gente planeja, irmãos, mas tudo é conforme a vontade do Senhor, né? Aqui. Distribui somente, filho, a parte azul. Amplia a parte azul. Por gentileza, filho. Amplia a parte azul. Mais ainda. Isso. Olha que interessante. Vamos lá. Sete foi o filho que ficou no lugar de Abel. Aí nasce Enos. Enos é aquele que foi o primeiro marco, porque Sete guardou tanta palavra de Deus que Adão lhe passou, que Enos, com ele se começa a invocar o nome do... Está vendo que a geração cresce? E aí depois de Enos vem Cainã. Aí depois vem Maalalel, não se fala nada sobre eles, e vem Jered. Eita, pastor, esses aí não dá para confiar. Não. Presta atenção. Você tem Enoque. Esse Enoque aqui
anda com Deus. E Deus para si o toma. O que significa Sonsom? Significa, sobe meu filho. Significa que Cainã guarda a herança espiritual de Enos. Significa que Maalael guarda a herança espiritual de Enos. Significa que Jared guarda a herança espiritual de Enos, de tal forma, com calma, a herança espiritual de invocar o nome do Senhor vai crescendo, que quando chega em Lameque não, Enoque anda com quem? Não é mais invocar, agora é invocar e andar com ele. Enoque não andaria com Deus se pai, vô e bisavô não guardasse o que Enos tinha ensinado. Pode estar certo disso. Assim como há uma progressão de maldade em Caim e sua descendência, há uma progressão de busca por Deus aqui. E isso é tão sério que Metusalém guarda essa tradição espiritual, pode abaixar filho, e depois de Metusalém vem vamos lá, isso. Depois de Metusalém vem Lameque. Esse Lameque aqui, ele vem com uma inovação. Ele além de guardar as bênçãos de Deus, hereditárias, esse Lameque começa a olhar para o filho, pensar em nomes, profetizar na vida do filho e dizer: você vai ser referência da graça de Deus. E quando Noé surge, Noé é tudo isso. Você olha em Gênesis 6, você vê em Gênesis capítulo de número 6, Noé simplesmente, no meio de uma geração iníqua e falida, Noé é homem justo, temente a Deus, que anda com Deus, e que vai ser salvo dentro de uma arca, objeto de absoluta obediência. Absoluta obediência. A Bíblia diz que as coisas não são, então, geradas do dia para a noite. Se você parar e pensar, o texto bíblico, então, nos faz entender que família é muito produto do trabalho de pai e mãe. Pastor, será que a família de Sete nunca produziu algo assim fantástico como a de Caim, né? No tocante à harpa, à tenda e etc. Gente, é óbvio que entre as famílias havia muita correlação. Houve tanta correlação que os filhos de Deus, a genealogia de Sete, se encantou pelas filhas dos homens, a genealogia de Caim, e começaram a se misturar. E é óbvio, infelizmente, a maldade cresceu porque aqueles que detinham conhecimento de Deus cederam àqueles que viviam de forma longínqua da presença do Senhor. E aí deu no que deu.
Deu no que deu. As famílias se relacionavam. É lógico que gênios existiram no meio da família de Sete. Mas a genialidade do que eles criaram para a humanidade era um nada em relação ao que existiu de exponencial, que é servir a Deus. A Bíblia coloca esse contraste enorme, não para dizer que quem é do diabo é que cria ciência, cultura e etc. Não! Aqui do outro lado, gênios também existiram. Absolutos gênios. E a maior prova disso é que o primeiro grande barco do mundo foi feito não por um filho de Caim, mas por um filho de quem? Quer dizer, quando a coisa aperta, que a gente precisa de algo monumental, de algo grande, de algo bem feito, de algo cientificamente equilibrado, você depois pode procurar. Há um estudo que o pastor Elias fez sobre uma monografia de pós-graduação sobre as dimensões da arca e etc., da Faculdade Batista do Paraná. Tem, esse estudo é fantástico. Quer dizer, quando se precisa de algo monumental para mudar toda a história humana, isso vem de um servo de Deus. Você pode ficar tranquilo. Tanto é que quem criou vacina no mundo foi um crente. Foi um crente. Os maiores nobres do mundo são filhos de Sete, gente. Agora, para Deus, esse tipo de coisa é fantástica, é linda, é linda. Mas o que chama a atenção de Deus é exatamente servir a Ele. Esse é o diferencial. Tanto é que a gente busca o Senhor e o seu reino em primeiro lugar, e todas as demais coisas vêm. Vem tudo. Absolutamente tudo. E aí, a grande pergunta que se faz ao meu coração e ao seu coração, nós, pais que estamos aqui, a gente está criando gente para amar e viver à luz da genealogia de Caim, ou a gente está criando gente para amar e viver à luz da genealogia de Sete? Você está criando filhos para quem? Você está investindo seu tempo e vai gerar filhos para quem? Tanto numa como na outra, gênios existirão. Tanto numa como na outra, fatos prodigiosos existirão. Mas, na hora em que a ira de Deus se manifesta, e olha que demorou, olha que Deus foi compassivo, olha que essa arca foram 100 anos para ser construída. Olha que a maior experiência de engenharia no mundo só poderia ter sido entregue para alguém que ouviu a palavra de Deus. Noé não era só um homem justo, reto, na sua geração e que temia a Deus e que andava com o Senhor. Noé era um engenheiro de primeiríssima grandeza. Noé era um dos maiores administradores de todos os tempos. Noé é um homem muito maior do que a gente pensa. Agora compreenda uma coisa, entenda uma coisa. Quando um justo juiz se levanta, os olhos dele são tão sérios e o julgamento é tão sério. Se você parar e pensar, não sobrou ninguém da geração de Caim e da geração de Sete. Só sobrou 8. Da geração de Sete só sobrou 8.
Será que, veja comigo, Gênesis capítulo 6. Olha que interessante, quando a gente pega aqui, ó, a gente tem uns nomes centrais. Porque depois que Sete gerou Enos, versículo 4, ele gerou filhos e filhas. Filhos e filhas. Aí depois que Enos gerou Cainã, versículo 10, Enos gerou filhos e filhas. Depois Cainã gerou filhos e filhas, Manael filhos e filhas, todos eles geraram filhos e filhas. E da relação entre as duas genealogias, a coisa ficou tão difícil, tão difícil, tão difícil, que se salvaram 8. E ainda bem que existe Cristo, né? Porque Cristo é a nossa arca. Quem está em Cristo se salvará da destruição que está perto de chegar. Graças a Deus. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lutar para que a minha geração, além de ser uma geração ali, como a geração de Sete, a minha geração, no momento em que a coisa vai pegar a sério, esteja dentro da arca. Vamos lutar para nossos filhos estarem dentro da arca, que é Jesus Cristo. Porque, irmãos, está muito perto o arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação. E há uma dúvida muito séria: se haverá salvação na grande tribulação. Salvação de judeu a gente sabe que vai existir. Salvação de quem não conhece o Senhor Jesus, sabe, sim, aceitou Jesus ali, por tudo que existe e estudamos, vai existir. Agora, a dúvida é se haverá outra chance para quem conheceu e obstinadamente não viveu na presença do Senhor. Essa é a grande dúvida. E eu digo para vocês, tem versículo para tudo que é lado. Salvação de judeu nós temos certeza, vai ter na grande tribulação. Salvação de gentil que não conhece o Senhor, vai ter. Mas salvação da galerinha que estava dentro da igreja e não serviu ao Senhor, isso é uma briga, irmãos. Que ninguém tem certeza absoluta. É incrível isso. Então nós temos que lutar para que a nossa geração esteja ligada àquela primeira geração, da qual depois vem Jesus, e nele todos nós somos salvos. Meu amado irmão, eu termino com algumas perguntas. Vamos lá, Jojo? Voltando ao slide. Toda essa revista termina com perguntas, para a gente ler em casa e a gente resolver. Vou passar rapidinho aqui, tudinho. Eu quero que você pense nisso aqui. Vamos lá? Meu filho conhece ao Senhor? Responda. Para si, não para mim. Qual o tempo de leitura bíblica que temos juntos? Eita, pastor, nunca li Bíblia com meu filho, então ele não conhece o Senhor. Nunca me dediquei, então ele não conhece. Talvez por misericórdia, o Senhor o alcance agora. Qual o tempo de oração que tem junto? Meu Deus, pastor, eu pensei que era só trazer feijão e leite e carne. É? Meu filho me vê tendo intimidade com Cristo?
Meu filho me vê interessado na obra do Senhor. Meu filho é incentivado a servir a Cristo. Ele sabe que Cristo voltará. Não me leve a mal. Se eu estiver aqui somente para passar a mão na sua cabeça e dizer que você é lindo, eu estou te enviando para o inferno. Eu sou pastor da igreja. Se você não sair confrontado daqui, quem vai te confrontar? Mas eu quero que você escute. Nada está perdido. Lute. Lute. Você que ainda tem filhos e pode criá-los, lute. Você que ainda vai ter filhos, lute. Você que os filhos já estão grandes, lute em oração. Lute pelos netos. Eu reconheço meus erros, reconheço os seus. E nós vamos lutar e nossos filhos vão estar na arca. Jesus vai voltar e nossos estarão na arca. Entendeu isso? Irmãos, pergunta, Glória. Já respondeu? Então tá bom. Pergunta, minha irmã. É um pensamento interessante, né? E sangue, né? Sangue na mão. Mas eu acho, irmã, que é um sinal externo rapidamente visível. Deus colocou em Caim alguma coisa para que todo mundo soubesse que naquele homem ninguém mexe. Porque Deus já o tinha. A irmã crê que são as mãos com sangue. Bem, eu não sei. Eu pessoalmente não sei. Tá bom? Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Tá bom? Muito bem. Irmãos, começamos. Pastor, eu quero a revista. Acho que vem muita cacetada, mas eu quero a revista. Como é que eu faço para adquirir? Pastor Heber está ali. Tá? Heber, fica em pé. Quem não conhece o Heber, é esse irmão que está em pé, fica em pé, está com vergonha da barriga, ela não está diminuindo. Ali o Heber. Irmãos, Heber está fitness. Heber está fitness, né? E então o Senhor há de abençoar profundamente todos nós, tá? Então pegue sua revista e o Senhor há de nos abençoar. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, começamos então toda a nossa nova revista. Eu te desafio a, durante a semana, já ler a lição 1. Já te desafio a ler a lição 1. Grifar, anotar, encher de pergunta. Que domingo que vem a gente já está com a lição 1. Faz isso mesmo. E assim a gente vai lendo a lição antes de começar. Lendo a lição antes de começar. Lendo a lição antes de começar. Tá bom? E aí a gente vai aprendendo muito na presença do Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado por esse momento tão precioso. Nós queremos, Senhor, filhos na linhagem de Sete. Queremos filhos que sejam alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bênção, pelo Teu favor, pelo Teu carinho.
Portanto, Senhor, ajuda-nos na nossa deficiência. Eu tenho as minhas, meu irmão tem a dele, mas nós confiamos na tua misericórdia. Completamente, confiamos absolutamente na tua misericórdia. E queremos que tu vais nos abençoar em tudo, 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 tudo. Louvado seja o teu nome. Amém e amém.